Boa tarde a todos. Bem-vindos ao evento virtual Autor em Foco, realizado pela Secretaria de Altos Estudos, Pesquisa e Gestão da Informação do Supremo Tribunal Federal. Nesta edição, nosso convidado é o professor associado do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Dr. Otávio Luiz Rodrigues Júnior. O professor Otávio é pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa e, atualmente, é membro do Conselho Superior da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, representando a comunidade acadêmica do direito. Editor da Revista de Direito Civil Contemporâneo, o professor Otávio atuou como advogado da União e foi assessor de ministros do Supremo Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, e do Supremo Tribunal Federal. Exerceu as funções de consultor da União e ocupou o cargo de conselheiro da ANAPEL. Atualmente, o professor Otávio ocupa a função de conselheiro no Conselho Nacional do Ministério Público e compõe o Conselho Editorial da Suprema, a revista científica do Supremo Tribunal Federal. Neste evento, o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior responderá perguntas formuladas pelos participantes que deverão encaminhar as questões pelo chat aos administradores deste webinar. O evento Autor em Foco contará com a mediação da senhora Solange de Oliveira Jacinto, bibliotecária do quadro da Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal. Para a abertura do evento, convidamos a coordenadora de pesquisas judiciárias do Supremo Tribunal Federal, doutora Lívia Gil Guimarães, para proferir suas palavras iniciais. Muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, Henrique, pela introdução. E eu inicio dizendo que é uma honra sem tamanho para o Supremo Tribunal Federal receber o professor Otávio Rodrigues Júnior hoje nesse evento Autor em Foco, promovido pela SAI, juntamente com a assessoria de cerimonial do Supremo Tribunal Federal. É realmente uma satisfação sem tamanho para a Secretaria de Altos Estudos, especialmente para a Biblioteca Victor Nunes Leal, hoje debater junto com, se não a mais, mas uma das mentes civilistas mais importantes dos nossos tempos, especialmente o seu livro, Direito Civil Contemporâneo, Estatuto Epistemológico, Constituição e Direitos Fundamentais. Professor Otávio, é uma honra sem tamanho, que bom poder hoje dividir o seu conhecimento aqui conosco, entender um pouco mais do seu processo criativo e especialmente dos principais pontos que hoje esse livro traz e oferece para o direito brasileiro. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Lívia. É uma grande honra, uma grande satisfação poder participar deste programa, que é um programa jovem, mas que já causa significativo impacto na comunidade acadêmica brasileira. Ser, de algum modo, recepcionado nesta tarde pela senhora, pela doutora Solange, pelo distinto amigo, nosso secretário de Altos Estudos, doutor Alexandre, doutora Luísa, doutor Guilherme, com o nosso mestre de cerimônias, é uma grande satisfação, uma grande honra, e eu fico à disposição aqui para os questionamentos que eventualmente sejam feitos, e a partir deles, evidentemente, a oportunidade que eu tenho de expor um pouco das minhas ideias que foram lançadas nesse livro. Esse é um livro do qual ele resultou de uma tese de livre-docência defendida na Faculdade de Direito lá de São Francisco em 2017, em dezembro de 2017, e cuja primeira edição, depois de um ano de reflexão e de revisão do texto, ela foi publicada em 2019, e no mesmo ano a segunda edição também foi lançada. Enfim, ambas já estão esgotadas. Eu estou em mora com a editora para atualização e lançamento da terceira edição. Eu até trouxe aqui o livro. Ele tem uma peculiaridade, que esta capa foi uma capa escolhida por mim, e nós contratamos os direitos autorais, direitos de imagem. É a célebre foto da Holland House, da biblioteca da Holland House, que foi destruída pelos bombardeios dos alemães da Segunda Guerra Mundial, e reflete, através desses homens que estão aí a consultar livros em meio ao caos e à destruição, um pouco do símbolo
que o livro procura estabelecer. A ideia de que, em meio a uma crise da dogmática, ainda há espaço para a busca da alta literatura jurídica em direito civil. Este foi, em síntese, uma espécie de meta-objetivo da obra, simbolizado nesta capa. Perfeito. Passo a palavra. Muito obrigada, professor. Realmente é uma capa muito impactante, sem dúvida, e eu acho que não teria hoje uma conversa tão possível com hoje a própria Biblioteca Victor Nunes Leal. Eu tenho certeza que isso vai aparecer hoje aqui no nosso debate. Então, passo a palavra novamente ao Henrique. Convidamos a doutora Solange de Oliveira Jacinto para iniciar o debate desta edição do evento Autor em Foco. Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer primeiramente aqui, né, a presença de todos, né, que estão aqui acompanhando mais uma edição do nosso Autor em Foco, né. Como já dito aqui, a nossa conversa hoje será com o professor Otávio Luiz, autor do Direito Civil Contemporâneo, e queria agradecer, professor, pela presença, seja muito bem-vindo. A minha primeira pergunta era justamente sobre a capa, né, que o senhor acabou falando sobre a biblioteca de Holland House, que foi bombardeada, né, durante a Segunda Guerra, e eu percebi que o senhor tem uma grande intimidade com as bibliotecas, né? Numa parte do livro, o senhor deixa clara essa intimidade, tanto que o senhor, inclusive, cita algumas bibliotecas, inclusive a do STF, por ter contribuído com o seu trabalho, né? Eu já deixo aqui o nosso agradecimento como bibliotecária, em nome de toda a biblioteca, por esse reconhecimento do nosso trabalho. E eu queria perguntar, né, qual seria essa principal colaboração dada pelas bibliotecas e pelos bibliotecários na construção da sua obra? Muito bem. De fato, eu tenho uma relação antiga e bastante peculiar com as bibliotecas. Creio que ninguém que se dedique à vida acadêmica pode prescindir das bibliotecas, pode construir as suas obras, especialmente teses, sem um percurso pelas bibliotecas. E eu assisti, doutora Solange, a passagem do mundo físico para o mundo virtual a partir das minhas pesquisas. Eu lembro que a minha dissertação de mestrado ela tem uma base jurisprudencial muito forte. E eu fiz uma pesquisa sobre a revisão contratual, teoria da imprevisão, da velocidade excessiva, a partir da jurisprudência. O repositório que nós tínhamos à disposição naquele momento, ali no final dos anos 90, eram as revistas, os periódicos jurídicos tradicionais, a revista dos tribunais, a revista forense. E eu fui volume a volume, desde 1910, 1912, 1907, 1912, até o ano no qual eu concluí a minha dissertação. É algo que, se falar hoje para um jovem pesquisador, chega a ser até uma história pouco crível, né? Depois, na tese de doutorado, eu me servi muito fortemente das bibliotecas do Largo São Francisco, Biblioteca do Senado, da Câmara, do Supremo, do STJ, e quando eu trabalhava no STJ, o meu refúgio era a biblioteca do STJ, que talvez seja a melhor biblioteca em direito privado que nós temos hoje no país, pela atualidade e pela tradição das obras. E, evidentemente, a minha livre-docência foi um resultado de um percurso que começa em 1999. Eu ainda não era nem mestre em direito, e por quase que uma delegação do meu orientador, o professor Antônio Junqueira de Azevedo, eu comecei a pesquisa sobre o tema que é objeto deste livro. E ao longo de quase 20 anos, percorrendo bibliotecas no Brasil e no exterior, Portugal, Alemanha, onde eu também tive a oportunidade de estudar no Instituto Max Planck, em segundo estágio pós-doutoral, foram as minhas grandes referências para a coleta desse trabalho. E eu encerro a minha tese citando uma passagem de Michel Foucault, que, na verdade, é uma reprodução de Jorge Luis Borges,
com aquela célebre imagem da biblioteca, da antiga enciclopédia chinesa, e com as suas classificações. Portanto, o livro ele é um convite à celebração e ao amor que nós temos que ter aos espaços das bibliotecas. Evidentemente que mais para o final, muita consulta virtual, mas presente nesses espaços mágicos que são as bibliotecas. Obrigada, professor. E o senhor falou da segunda edição, que é essa que a gente está batendo papo aqui hoje, e as duas são do mesmo ano, né? Que novidades podemos esperar da segunda edição do livro? A segunda edição, que também já está esgotada, ela atualizou, eu, na verdade, agora teria que lhe responder com base na terceira edição. Mas eu vou pedir, doutora Solange, a oportunidade para falar um pouco sobre o livro em si. Eu acho que é importante para um leitor que não está familiarizado com a obra. O livro, Direito Civil Contemporâneo, Estatuto Epistemológico, Constituição, Direitos Fundamentais, ele tem uma narrativa, ele tem um percurso. E, na verdade, são 3 livros em um só. E eu parti da seguinte questão. Há uma crise no direito civil. Este é o problema. E esta crise ela foi identificada por vários autores. O meu orientador, por exemplo, na década de 70, ele escreve um artigo muito provocador, intitulado O Direito Civil Tende a Desaparecer. E é muito interessante ler esse trabalho, fruto das angústias de um então jovem professor do Largo São Francisco, sobre a disciplina que ele elegeu como a sua paixão de vida em uma crise existencial profunda. E essa crise, eu tentei identificar quais eram as causas dessa crise. E cheguei a 3 problemas. O primeiro deles, que é o objeto da primeira parte do livro, é ainda operacional e aceitável a distinção entre direito público e direito privado? Respondida essa pergunta, nós passaríamos a uma segunda, interligada à primeira. O que é essa chamada constitucionalização do direito e do direito privado em especial e do direito civil mais especialmente? E, por fim, respondida essa segunda pergunta, nós passaríamos a uma terceira, que é decorrente da segunda pergunta. Como e em que medida os direitos fundamentais incidem nas relações entre particulares, entre os cidadãos que litigam, que pretendem, que demandam contra outros cidadãos? A primeira pergunta, ela tinha uma resposta dada pelo mainstream da nossa literatura. A separação entre direito público e direito privado perdeu a sua utilidade. Ela não mais serviria para propósitos práticos, nem mesmo seria sustentável teoricamente. Essa era a resposta que nós encontrávamos usualmente. E eu chego a um resultado diametralmente oposto. E a partir de uma constatação histórica, a história acaba sendo um lastro muito importante para minhas conclusões, é de que a resposta que eu enunciei inicialmente sobre o desaparecimento da separação entre o direito público e o direito privado, aquilo que um autor austríaco, que é a base dessa minha primeira parte, chamado Franz Kudlinski, dá, é exatamente essa. A crítica à chamada distinção sistemática é uma crítica historicamente datada do período dos anos 30 aos anos 70. E coincide com a chegada ao poder dos governos nazista, fascista, dos governos totalitários em toda a Europa. E há uma resposta dada, também nas democracias ocidentais, a uma falência do mundo privado em prover a infraestrutura, os transportes, as grandes demandas que a revolução tecnológica daquele momento demandava. E com isso, nós vamos ter uma fortíssima transferência para o Estado de setores que tradicionalmente eram privados.
até mesmo a família, que era, e também contrariando um senso comum, a família e o direito de família, que se vai dizer que ele passa por um processo de publicização, tudo isso surge nesse momento. Mas nós temos, ao final dos anos 70, especialmente com a chegada ao poder nos Estados Unidos, da administração Ronald Reagan, na Grã-Bretanha, da Margaret Thatcher, e a explosão do chamado neoliberalismo nos anos 80, e as grandes privatizações nos anos 90 no Brasil e na Europa, nós vamos ter um fenômeno completamente diferente. E olha, eu já estou falando de 30, 40 anos atrás. Não fazia mais sentido afirmarmos que ocorreu uma publicização do direito ou um engolfar do direito privado pelo direito público, quando nos últimos 40 anos o que aconteceu foi exatamente o contrário. Nós vivemos a era de privatizações. E mais do que isso, a internet, e aí eu atribuo à internet um papel muito importante nesse cenário, a internet ela consegue revolucionar o papel do direito privado. E eu dou vários exemplos, a começar com um caso bastante nosso, né? O WhatsApp. O WhatsApp supera um serviço concedido ou um serviço autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicações. É um serviço não regulado e ele hoje é basicamente um serviço de comunicação que todos nós usamos. Isso é um exemplo bastante simples, mas eu tenho dezenas de outros em várias áreas. No direito ambiental, a questão da chamada tragédia dos comuns, no direito da concorrência, a possibilidade do private enforcement, os particulares processarem, pretendendo perdas e danos por violação a leis concorrenciais. Se nós pudéssemos falar, é que sim, a distinção sistemática está mais viva do que nunca. Portanto, esse problema foi respondido. O segundo problema, o que é a tal da constitucionalização? E eu fiz até uma pesquisa, que está no livro, sobre a quantidade de vezes que essa palavra aparece em bases de dados brasileiras e estrangeiras, é desproporcional. Esse problema no Brasil ganhou uma dimensão absolutamente desproporcional. E eu apresento um modelo teórico sobre o que não é constitucionalização do direito e o que é constitucionalização do direito. Por exemplo, eu vou negar que seja constitucionalização do direito, que a Constituição é o centro do ordenamento jurídico, que o direito civil tem que ser interpretado conforme a Constituição, que a legislação ordinária tem que se adaptar às novas Constituições, e digo e provo, em literatura do século XIX e do século XX, de que nenhum autor do direito civil negou nenhuma dessas afirmações. Todos os civilistas no Brasil reconheciam esses fenômenos. Né? E eu vou tentar apresentar um modelo do que seja a tal da constitucionalização, apresentando, formulando o caso mais importante de constitucionalização, que é o que trata da eficácia dos direitos fundamentais em relação aos particulares, a partir de uma célebre decisão da Corte Constitucional Alemã da década de 50, chamado caso Lutz. E eu passo para a terceira e última parte do meu livro, que é o exame de qual modelo é mais adequado para resolver o problema da eficácia dos direitos fundamentais em relação aos particulares. Apresento os dois grandes modelos, o da eficácia direta, que é o que prevalece no Brasil, o da eficácia indireta, que é o que prevalece na Alemanha, e proponho um modelo de eficácia indireta fraco para o nosso sistema jurídico, a partir de uma preocupação que está na primeira pergunta. O direito civil precisa ter a sua autonomia epistemológica preservada. Não é negar a Constituição, não é negar os direitos fundamentais, mas é reconhecer que o direito civil tem que dar as primeiras respostas aos primeiros problemas que surgem no âmbito do ordenamento jurídico. Obrigada, professor. Pegando um gancho nessa explicação que o senhor deu, vou até antecipar uma pergunta aqui. O professor Antônio Menezes Cordeiro, ele prefacia o livro, né, e levanta uma questão. Constitucionalização do direito civil ou civilização do direito constitucional? Para qual ideia o senhor pende mais? Eu tive um privilégio duplo, que foi ter o livro prefaciado por Antônio Menezes Cordeiro, talvez o maior privatista português da Europa, da atualidade, e um dos maiores privatistas do mundo, e uma apresentação do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, meu distintíssimo e caríssimo chefe durante o período em que estive no Supremo Tribunal Federal, uma pessoa que merece
todos os reconhecimentos pelo seu papel para a democracia, para o Estado Democrático de Direito e para a afirmação da autoridade do Supremo Tribunal Federal. O professor Menezes Cordeiro, ele lança uma provocação no seu prefácio, que é exatamente um jogo de palavras, né? Se nós estamos a afirmar tanto a constitucionalização do direito civil, com todos os fenômenos descritos no livro, as privatizações, a desregulamentação dos mercados, o avanço da internet em diversos setores, nós acordamos e dormimos contratando no âmbito privado. Todas as vezes que nós atualizamos o celular, por exemplo, atualizamos os aplicativos, nós estamos celebrando novos contratos. Inclusive, o autor austríaco, Franz Bulinski, vai dizer uma pessoa média do final do século XX, em um dia ou uma semana, ele contratará mais em sua existência do que um camponês, um burguês ou um militar do século XIX, que é o conhecido dito século do direito privado. Mas, na verdade, de fato, é uma provocação, porque isso eu tenho muito cuidado no livro para não afirmar que haja uma espécie de antinomia entre espaços maiores da Constituição sobre o direito privado ou espaços maiores do direito privado sobre o direito público. Por quê? Porque são contingências históricas. Isso muda em razão de circunstâncias também cambiantes. Se nós vivemos, desde o final dos anos 70 até pouco tempo atrás, uma expansão do direito privado, nada impede que, a partir da pandemia, nós voltemos a uma expansão do direito público por conta da dificuldade de financiamento da atividade econômica pelos particulares. Nós vamos ter que buscar, talvez, no Estado, uma grande fonte de financiamento da atividade econômica em razão da crise da pandemia. Serão os Estados nacionais que vão emitir moeda e vão tentar, através de programas de incentivo, recuperar as economias nacionais. E o que eu quero dizer com isso, quando eu assim afirmo no livro? Eu digo, nós não podemos falar em publicização do direito privado ou privatização do direito público com base nos argumentos que usualmente foram utilizados no século XX, porque eles são argumentos temporários. A única coisa perene que nós temos é que há uma separação sistemática, uma distinção sistemática e, acima de tudo, uma distinção essencial entre o direito público e o direito privado, que vai perdurar por muito tempo. E, para isso, é óbvio, eu só peço coerência de quem argumenta. Por exemplo, é muito comum os críticos da distinção sistemática, os críticos da separação entre direito público e privado, também criticarem o positivismo jurídico e criticarem Hans Kelvin. Mas eles esquecem, e aqui eu faço uma metáfora que eu costumo usar sempre, que eles estão, na verdade, fazendo o papel de Luke Skywalker em relação a Darth Vader. É Guerra nas Estrelas, é o pai querendo matar o filho. Todas essas críticas são aquele que foi o maior responsável pela crítica da distinção sistemática. Na tese de livro-docência de Kelsen, no começo do século XX, que ele vai proferir a célebre frase: todo direito é direito público. Não há nada mais positivista do que negar a distinção sistemática. Isso é muito curioso, é absolutamente curioso. É interessantíssimo encontrar essa forte contradição dentre os que defendem o fim da distinção sistemática e aqueles que criticam o positivismo jurídico. No fundo, é uma tese positivista, aquela que nega a distinção sistemática. Professor, numa frase da sua nota à segunda edição, o senhor diz, abre aspas, entre a conservação, que pode conduzir à fossilização, e a atualização, que pode tornar irreconhecível o plano original, é mais seguro o meio termo, fecha aspas. O senhor se refere à atualização da tese, que foi a originária do livro. Trazendo essa ideia para o campo do direito, mais especificamente do direito civil, o senhor acredita que se aplica também? Essa é um grande dilema de quem elabora teses. Há dois modelos de relacionamento com teses. Um deles é um modelo que é muito comum na Europa. A tese é lançada pelo autor e ele não a atualiza.
Quando muito, ele atualiza as referências legislativas, porque a ideia é que ela represente aquele pensamento daquele momento do autor. E há uma outra visão sobre teses, que acabou sendo aquela que eu comunguei, aquela que eu adotei no livro, é de que as teses, elas, enquanto for possível, elas servem à época na qual elas foram lançadas. Enquanto for possível, nós devemos atualizá-las e devemos nos posicionar diante dos novos problemas. E foi essa a opção que eu acabei por tomar, a de enfrentar os problemas que surgem à medida em que a tese for sendo esgotada e novas edições, porventura, pela bondade e a generosidade dos leitores, porventura vierem a surgir. Então, nesse sentido, não é uma metáfora aplicável ao direito civil, não, mas é uma metáfora aplicável ao modo como nós entendemos o trabalho do autor acadêmico quando ele produz uma tese. Mas, sem dúvida, e isso também é um ponto que, ao longo do livro, eu tento salientar, é importante perceber que não há nada mais revolucionário do que a tradição. A tradição, isso é uma frase que, em algum momento, em uma das chapas do 11 de agosto, se disse: tradição é liberdade. Isso é paradoxal, mas eu defendo que, a partir do resgate da dogmática, do resgate da autonomia epistemológica do direito civil, do resgate dos seus princípios imutáveis, nós conseguiremos dar resposta a problemas contemporâneos. E é sempre essa dualidade que eu tento jogar no livro. Eu resgato princípios humanísticos, resgato princípios do século XIX, resgato princípios do século XVIII para resolver problemas do século XXI. Não há nenhum problema no direito civil em se atualizar, conservando-se atualizar a sociedade. Professor, o senhor já atuou em diversas frentes, né, no direito público. O que o levou ao direito civil? Diria eu que o direito público bateu à minha porta como uma necessidade profissional não acadêmica. E isso me deu um grande presente, que foi poder dialogar com os publicistas e até me levar a estudar em Portugal com o professor Jorge Miranda, o grande constitucionalista, pai da Constituição Portuguesa de 1976, de quem acabei me tornando amigo, para compreender, a partir do direito constitucional, uma série de problemas que eu teria de enfrentar no direito civil. Eu até coloco isso muito claramente na tese. Faço uma genealogia das ideias jurídicas e digo que, diferentemente do que as pessoas acabam por imaginar, boa parte da construção teórica e filosófica do direito, ela é privatística, é uma criação nossa dos privatistas. Mas que os publicistas, especialmente a partir do caso Lutzer e a partir da jurisdição constitucional, eles passam a ter uma posição de grande relevo. E nós, privatistas, não temos alternativa. Ou nós sucumbimos ao direito público e nos entregamos como uma cidadela que abre as suas portas à invasão, ou nós mantemos a nossa autonomia e dialogamos de igual para igual com o direito público. E, de certo modo, essa é uma outra mensagem que eu tento transmitir. A dignidade do direito civil permite que ele dialogue com a dignidade do direito constitucional. Mas isso, sem dúvida, Solange, me ajudou muito a minha trajetória pública, né? Eu, este ano, completo 25 anos de graduado e 25 anos como professor de direito. Eu comecei a dar aulas poucos meses depois, é óbvio, em diferentes universidades, até o lado de São Francisco, mas tem uma trajetória bastante longa nisso, desde 1996. E atuei no direito privado, atuei no direito público, mas o direito público está fortemente marcado na minha carreira em cargos no Estado. Isso me ajudou muito, de fato, a não me inibir para entrar em várias discussões que são comuns ao objeto da minha tese. Eu tinha, muitas vezes, de me controlar e resistir à tentação, ao canto das sereias do direito público e voltar os problemas para o direito privado sempre. E pensar que esta é uma tese de direito privado. Acho que consegui dar uma cara privatística, mas não posso negar aqui a minha contribuição
ela é também uma contribuição que deve bastante aos publicistas. E há muitos publicistas citados no meu trabalho. Publicistas alemães, publicistas portugueses, publicistas brasileiros. Temos o professor Virgílio Afonso da Silva, aqui no Brasil, que esteve no programa brilhantemente, do programa anterior. Temos todos os grandes constitucionalistas alemães da segunda metade do século XX, início do século XXI, estão no meu trabalho. Schlink, Alexi, todos eles estão presentes. Os grandes constitucionalistas espanhóis, portugueses, italianos, eles dialogam com a nossa tradição civilística de mais de 3.000 anos. Professor, o senhor citou o dia 11 de agosto, né, o Dia do Advogado. O que o senhor poderia deixar de conselho a essa nova geração de civilistas? Primeiro, apaixonem-se. Não há disciplina mais apaixonante, mais tradicional, mais bela, mais interessante, mais rica, mais dotada de espaços de trabalho do que o direito civil. O direito civil é aquele que nos acompanha do nascimento até após a morte. É, portanto, um direito completo. Segundo, aqueles que vão se dedicar a várias carreiras públicas, carreiras privadas, ou que vão abraçar aquela que eu considero a mais bela das carreiras jurídicas, que é a advocacia. Na advocacia que há uma afirmação cotidiana do Estado Democrático de Direito. Não é à toa que a Constituição afirma que a advocacia é uma função essencial à prestação jurisdicional, à justiça. É preciso compreender que é neste ambiente que você travará contato com as grandes misérias e as grandes riquezas humanas. O direito civil tem essa face humana, talvez até mais do que, talvez não, com certeza mais até do que o direito penal. O direito penal muitas vezes nos apresenta em grande medida as misérias da humanidade. O direito civil nos dá essas duas faces. Não há, por exemplo, nada mais devastador para um espírito mais sensível do que uma audiência do direito de família, na qual eu tenho ali um casal que conviveu durante vários anos e em algumas horas eles conseguem dizer as maiores diatribes um com o outro, esquecendo aquela estrada de amor que viveram. Por outro lado, eu tenho discussões áridas no âmbito do direito contratual, mas que são também capazes de movimentar fortunas. É esse direito que nos dá tantas emoções e tantas alegrias e tantas tristezas, porque ele é talvez o mais humano de todos os direitos. Professor, a gente tem algumas perguntas aqui no nosso chat. A Ana Carolina, ela pergunta: o senhor já está trabalhando em algum outro projeto de livro? Nós acabamos de publicar um livro de comentários ao regime jurídico emergencial e transitório dos contratos, a Lei 14.010 de 2020, editado pela Revista dos Tribunais, talvez é o relançamento mais recente que nós temos. Publicamos, em 2019, os comentários à Lei da Liberdade Econômica, da qual nós tivemos uma participação em ambas. No regime jurídico emergencial, nós coordenamos a comissão de juristas que a elaborou, sob a inspiração do ministro Dias Toffoli e sob a liderança do ministro Antônio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça. E a Lei da Liberdade Econômica, por delegação do então presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, nós atuamos muito fortemente para tentar aprimorar o texto da então medida provisória 881. São esses os meus livros mais recentes. Mas eu aprendi com o professor Junqueira que nunca se deve dizer qual é o seu próximo projeto, deve-se lançá-lo. A ideia não deve ser colocada no ar antes que ela esteja transformada em um livro. Concordo. Professor, vou aproveitar aqui a outra pergunta da Ana Carolina, que eu acho que complementa um pouquinho essa ideia. Ela pergunta: o senhor tem algum método para escrever? Como é o seu processo criativo? Muito bem. Eu participei de uma enquete sobre isso. Como eu escrevo. É até um jovem pesquisador da Universidade de Brasília. Quem quiser encontrar isso na internet é fácil. Como eu escrevo, coloca meu nome e vai ter lá essa passagem. Eu sou
um escritor disciplinadamente indisciplinado, tá? Eu tento reduzir inicialmente o âmbito da minha pesquisa com a literatura base, e a partir dessa literatura base eu vou expandindo-a por meio das referências dos primeiros textos que eu consigo, fazendo anotações, mas basicamente a leitura. Depois eu sou um apaixonado por caneta tinteiro, eu tento escrever alguns esquemas gerais da obra à mão, escrevendo em papel, e à moda antiga, em cadernos. E, após um acúmulo de leitura bastante significativo, aí sim, eu tento concentrar o máximo do meu tempo para terminar a obra dentro de um espaço mais reduzido de tempo. Então, eu tento eliminar alguma outra atividade, tento me concentrar naquele período, me isolar naquele período e escrever quase que num jato aí de força para que eu não seja interrompido. Porque isso eu aprendi com Américo Plá Rodrigues, quando ele diz que os maiores inimigos de um escritor são os cronófagos, os ladrões do tempo. No caso, no mundo de hoje, nós estamos cercados de cronófagos. O pior deles talvez seja o telefone. Mas esse é meu grande desafio, é fazer com que a minha cadeia de pensamento, minha cadeia de raciocínio não seja interrompida. E, desse modo, eu tento dedicar o máximo possível àquela etapa de escrita, mas é óbvio, a vida moderna não permite que a gente faça isso de maneira ideal. Talvez o meu grande desafio seja romper com alguns excessos de pudor na escrita, de revisão, de releitura. Porque também, por outro lado, nós vivemos uma era grafomaníaca, né? Nós somos hoje chamados a escrever, como disse Hering, no final do século XIX, quando ele criticava a produção exagerada de livros. Vejam só, no século XIX já se falava isso, chamando-a de grafomania. Isso também é um problema que nós temos que combater, mas se não escrevermos, não seremos lidos, se não somos lidos, não conseguimos deixar a marca das nossas ideias nos grandes debates legislativos, jurisprudenciais e doutrinários. O Fabrício pergunta, como o senhor enxerga o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que recentemente completou 5 anos de vigência a partir do prisma da autonomia e proteção? Eu tenho uma preocupação consequencialista com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Acho que essa minha preocupação será posta à prova agora que os primeiros casos estão chegando ao Superior Tribunal de Justiça. Alguns orientandos meus já produziram as chamadas teses de laurea, que é o nome que nós usamos no Largo São Francisco para os trabalhos de conclusão de curso, e chegaram às seguintes conclusões. São 2 trabalhos magníficos. A Letícia Hadouin e o Abraham Lincoln, o Lincoln hoje é meu orientando no mestrado, em que eles chegam à seguinte conclusão: os tribunais, para proteger essas pessoas, têm deixado de aplicar o Estatuto, têm dado a interpretação contra a lege ao Estatuto. Vejam que coisa curiosa. Veremos agora o que os tribunais superiores dirão a respeito desse tema. Tá? Então, eu não tenho, a quem me pergunta, uma posição, digamos, favorável ou desfavorável. Eu tenho apenas uma constatação empírica a partir da jurisprudência dos tribunais ordinários, né? Especialmente da jurisprudência do Tribunal de São Paulo, que tem tido o maior número de casos nesse ano. E as decisões são claramente contornadoras do texto do Estatuto para assegurar uma proteção maior a essas pessoas que eram os antigos relativa e absolutamente incapazes. Professor, a Patrícia pergunta, poderia falar sobre os riscos da importação apressada de institutos do direito estrangeiro para o direito civil brasileiro contemporâneo? Sim, Patrícia, esse é um problema muito significativo. Ele já foi tratado no passado por Almiro do Couto Silva,
Mais recentemente, nós temos trabalhos publicados na Revista de Direito Civil Contemporâneo, por Benjamin Herzog, que é um jovem pesquisador alemão, doutor pela Universidade de Heidelberg, por Chris Tomale, numa tradução da doutora Patrícia Cândido Alves Ferreira, do professor Jan Peter Schmidt, pesquisador do Max Planck Instituto para a América Latina, que apontam como um problema muito sério do direito brasileiro e, mais especificamente, do direito privado, uma importação acelerada, apressada, assistemática, acrítica de muitos institutos, de muitas figuras e de muitas categorias do direito estrangeiro. Nós temos muitos problemas que poderiam ser resolvidos com o nosso próprio ordenamento, com a nossa própria doutrina, mas que, por aquilo que alguns chamam de bartolismo, acabam sucumbindo a uma mania ou a um complexo, em geral um complexo de inferioridade, de sempre se basear em direito estrangeiro. Alguns países, por exemplo, os Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos repudia a utilização do direito estrangeiro como fundamento das suas decisões, né? Então, nós temos que chegar a um equilíbrio. Eu sou um comparatista, eu defendo fortemente o direito comparado, mas eu também entendo que nós não podemos cair na armadilha do bartolismo, na armadilha de uma espécie de acumulação de conceitos que são colocados como mera expressão de uma espécie de falsa erudição, de uma ilustração opaca para fins de demonstração de determinados pontos de vista. Nós já tivemos, inclusive, situações nas quais teorias estrangeiras utilizadas aqui foram desmentidas pelos seus autores. Lembro-me muito de um filme de Woody Allen, no qual ele discute na fila do cinema com a sua namorada a respeito de um determinado tema da teoria da comunicação, e ele é interrompido por um professor de uma universidade americana que diz que o que ele está falando sobre a teoria da aldeia global de McLuhan era totalmente equivocado. E o Woody Allen saca o próprio McLuhan de trás de um painel do cinema e, olhando para a câmera, diz: fala que esse sujeito não sabe nada de teoria da comunicação. E o McLuhan diz: o senhor não deveria ser proibido de dar aulas nas universidades, o senhor não entende nada do que eu escrevi, o senhor está falando muitas asneiras sobre a minha teoria. E o Allen diz: quem dera na vida real isso fosse possível, muitos dos problemas estariam resolvidos. Professor Vitória Giacomo pergunta: o senhor possui alguma grande meta, algum grande sonho perante sua área do direito que já tenha alcançado ou não? Eu posso dizer que a edição da minha tese de jurisprudência foi um sonho alcançado, sim. Eu cumpri uma promessa ao meu orientador e nela estão depositados quase 20 anos da minha vida. É um trabalho pelo qual eu tenho um profundo carinho, um profundo orgulho, não o orgulho da vaidade, mas o orgulho das noites perdidas, das horas consumidas com leitura e estudo dentro de aviões, dentro de bibliotecas, em casa, em finais de semana. Esse trabalho, sem dúvida, é um trabalho que se constitui em um sonho, em uma meta, que terminou por ser essa meta alcançada e este sonho realizado. Mas eu também acredito, Solange, que não há meta e não há sonho que se tenha atingido, e sim haverá sempre metas e haverá sempre sonhos a serem alcançados enquanto vivos nós estivermos. A perda desta noção de que tudo é por realizar é sinal de que a pálida operária chegou e nós já não estamos neste mundo. Enquanto vivos estivermos, devemos sonhar e ter metas. A última pergunta aqui, gente, é do Tiago Gontijo. Professor, qual a interpretação que o senhor faz da expressão direito contemporâneo? Para o senhor, o que significa direito contemporâneo na visão do STF? Tiago Gontijo. Direito contemporâneo,
associado ao adjetivo civil, direito civil contemporâneo, foi uma marca. Eu tentei usar essa expressão como uma expressão carregada de um significado epistemológico, no sentido de que eu não preciso qualificar o direito civil de nada além de direito civil. E isso não significa que o direito civil seja antiquado, seja reacionário, seja conservador, seja arcaico ou qualquer outra coisa que queiram dizer dele. Ele é direito civil e é um direito civil que responde aos problemas contemporâneos. Este é o sentido que eu imaginei emprestar ao título do meu livro e a alguns dos meus escritos. A ideia da contemporaneidade não diz respeito propriamente às normas contemporâneas, mas às situações jurídicas contemporâneas que devem ser enfrentadas por esse direito civil. É este o sentido da expressão que eu utilizo, direito civil contemporâneo. Chegamos a mais uma pergunta aqui, professor, do Fabrício. Professor, o senhor pode comentar um pouco sobre a importância de uma segunda e terceira línguas para a pesquisa no direito civil? Sim, o direito civil ele é tributário basicamente de 3 grandes idiomas: o francês, o italiano e o alemão. O espanhol e o português eu não coloco como idiomas adicionais. Eles são, para nós, falantes do idioma português, eles são pressupostos de um domínio da língua nativa. O espanhol, por sua proximidade com o ramo ao qual o português pertence, também eu entendo que é um dado que já é pressuposto. Mas, para se fazer bem o direito civil, o italiano, o francês e o alemão, eles necessitam, para um estudo mais avançado, de um conhecimento, ainda que básico, de leitura. Por exemplo, o Clovis Bevilacqua, o grande autor do nosso Código Civil, ele não falava alemão, ele lia alemão. Isso foi suficiente para que ele produzisse um estudo comparatístico do alemão muito profundo. Teixeira de Freitas, muito influenciado por Savigny, não lia alemão, ele leu as obras alemãs por autores franceses. Lacerda de Almeida não, ele lia em alemão, mas também tinha acesso aos italianos e aos franceses. Então, basicamente, esses 3 idiomas, para um civilista, são idiomas muito importantes. Hoje, isso é algo que eu também costumo ressaltar, hoje, o latim, pelo menos até o século XVIII, é um grande candidato ao papel de integrante da comunidade científica, um pesquisador do século XVIII, até início do século XIX, ele dominava o latim. O latim era a língua universal das ciências. Dominar o latim, portanto, era um pressuposto para entrarmos na cidadela das ciências. O inglês, hoje, acabou ocupando esse papel. O inglês é esse idioma franco. Mas para nós civilistas, há um problema muito sério com o inglês jurídico. Eu dou um exemplo. Muitas vezes nós, na revista de Direito Civil Contemporâneo, e mesmo em textos de autores não ingleses ou não americanos, já encontramos essa expressão, é civil law, e como se fosse tradução de direito civil. Não é uma tradução muito adequada. Civil law significaria, mais adequadamente, aquele sistema de direito romano-germânico em oposição ao direito de common law, o direito praticado nos países de língua inglesa não estatutária. Por quê? Porque na Inglaterra, País de Gales, e nos Estados Unidos, à exceção de um ou outro estado, como o estado da Louisiana, nós não temos um direito civil como nós conhecemos no sistema romano-germânico. O que há é uma disciplina de torts, que seria mal e mal comparável com a responsabilidade civil, mas que tem um pé na responsabilidade penal também. É um direito de obligations, um direito de contracts, um direito sobre property que conjuga também um contrato de compra e venda, né? Então, há uma dificuldade muito grande de você migrar a terminologia do direito de língua inglesa para o direito civil. É por isso que eu falei dessas 3 línguas. Mas, inevitavelmente,
o inglês se coloca como um idioma universal da ciência, né? Mas para um privatista, esses 3 idiomas seriam, eu diria, os mais importantes. Mas mesmo na França, na Itália e na Alemanha, o inglês está se impondo, né? Por conta da necessidade de nós falarmos o latim contemporâneo. O nosso problema é que a nossa última flor do lácio, se a gente fizesse uma comparação aí com o Império Romano, está mais para um aramaico, para algum idioma bárbaro ali falado pelos gauleses ou pelos alamanos, os teutônicos, os godos. Não é uma língua muito popular no marco das ciências internacionais. Mas os espanhóis foram mais inteligentes, eles estão fortemente divulgando o espanhol como uma língua alternativa ao inglês, nessa competição entre idiomas. Não são apenas atletas que competem nas Olimpíadas, empresas que competem nos mercados e na bolsa, mas os direitos competem, as línguas competem, as teorias competem, e o português, infelizmente, apesar da sua importância, ele tem ficado em um plano menos relevante. Obrigada, professor. Eu vou abrir agora para a doutora Lívia. Eu sei que ela tem algumas perguntas, né, Lívia? Muito obrigada, Solange. Professor, tenho 2 perguntas. Uma acho que é um pouco mais capciosa que a outra, mas vamos lá. A primeira, durante a sua fala, sua interessantíssima fala, inclusive, traz realmente, oxigena o direito civil brasileiro, ao mesmo tempo que traz todo esse aspecto da tradição, traz elementos novos e faz a gente realmente pensar e repensar muitas correntes, né? Bom, e eu fiquei bastante tentada a perguntar quando o senhor nos disse, até anotei aqui, que o senhor ficou muito também tentado com o canto da sereia dos publicistas durante o seu processo de escrita, de reflexão sobre a tese. E eu fiquei me indagando quais seriam esses cantos, ou um desses cantos que deixou o senhor mais tentado no momento de reflexão sobre a sua tese. E a segunda pergunta, já vou emendar nessa segunda, qual seria hoje o papel, né, dos juristas privatistas na formação do pensamento jurídico brasileiro e no aprimoramento das instituições democráticas? Muito obrigada. Muito bem. As suas perguntas não são capciosas, são muito, muito gentis e muito elucidativas, né? Eu vou começar pelo começo, começar pela primeira pergunta, né? Qual era, quando eu falei do canto das sereias, qual era a minha preocupação? Que a todo momento, eu tinha de lembrar a mim mesmo e ao leitor de que eu estava tratando de uma tese de direito privado. Por quê? Isso eu tento narrar ao longo do livro. O século XIX, e vamos nos limitar ao século XIX, teve no Barão Savigny o grande criador do direito como ciência. Ele foi um gigante. Eu chego a dizer que antes dele havia muito pouco, depois dele quase tudo foi feito. Isso é tão verdadeiro que nós vamos encontrar publicistas alemães do século XIX, especialmente quando o positivismo jurídico se afirma ali na década de 70 do século XIX, com a Constituição alemã, com a unificação alemã e o início dos trabalhos de preparação do Código Civil, nós vamos encontrar Paul Laban, um grande constitucionalista alemão, dizendo: não tenhamos vergonha de aprender com os civilistas a formulação de uma teoria geral do Estado e da Constituição. Nós vamos encontrar muitos dos constitucionalistas, que era uma especialidade que estava se formando naquele momento na prática, recorrendo ao direito civil. Da mesma maneira que, quando nós vamos olhar o direito administrativo é fundamentalmente uma apropriação de grandes categorias do direito privado, do direito civil. Portanto, nós tivemos um papel de grande preponderância durante muito tempo. Ocorre que, e esse é o marco que eu coloco para o surgimento dos nossos problemas, nós, com o caso Lutze e com a afirmação
doutrina da eficácia indireta dos direitos fundamentais das relações privadas e as cortes constitucionais, nós acabamos adotando uma postura de ignorar esses problemas que o direito constitucional nos propõe. E, ao final, terminamos por ser superados por um outro tipo de movimento que acabava por dizer, não, agora toda a solução está na Constituição. Ignoremos a nossa tradição e vamos buscar na Constituição as respostas, com uma série de mecanismos que eu critico de modo direto ou indireto, de renúncia ao papel de dar a primeira resposta aos litígios. Né? Então, nesse aspecto, o que eu tive que fazer? Eu tive de retomar uma espécie de silêncio do direito civil a um debate que se travou basicamente no direito constitucional, e em razão disso eu tinha de me controlar, porque eu tinha de trazer esse debate para o direito civil. Esta foi a minha grande preocupação ao longo da tese, na medida em que muito da terminologia, muito dos problemas, muito das discussões hoje estão radicados no direito constitucional. E eu tinha de afirmar, isso também é nosso, isso nos interessa, esses objetos são nossos também, e nós temos alguma contribuição a dar. Encadeando na sua segunda pergunta, como eu disse, os civilistas sempre estiveram à frente dos grandes debates da metadogmática, sempre estiveram à frente dos debates da teoria do direito, da filosofia do direito. E esses espaços também acabaram sendo ocupados fortemente pelo direito público, pelos constitucionalistas em particular. E o que eu afirmo na tese e em meus escritos anteriores e nas minhas falas posteriores é de que este é um lugar nosso também, nós temos um lugar de fala, nós temos um campo nesta ágora que nos pertence, porque nós somos o direito que trata da criação do direito a partir da autonomia privada. Um direito criado a partir da intervenção dos seres humanos em sua capacidade de gerar negócios jurídicos. Em sendo assim, a nossa contribuição ela é permanente. E quando a sua pergunta ingressa em questões como o Estado democrático de direito, aí nós vamos encontrar o papel relevante do direito civil, especialmente nas grandes ditaduras do século XX, de direita e de esquerda. No direito civil, radicaram-se os últimos espaços de liberdade. A propriedade, a liberdade contratual e a liberdade de contratar, o direito de suceder, a proteção à família, tudo isso perpassa as estruturas do Estado, e o direito civil ele foi um elemento fundamental para a preservação desses níveis de liberdades públicas a partir do espaço do direito privado. Perfeito, muito obrigada, professor. Antes de iniciar aqui a minha fala de encerramento, e fazer todos os agradecimentos que o professor Otávio merece, queria também aqui deixar registrada a presença de juízes, assessores, secretários, secretárias, coordenadores e demais servidores do tribunal. Tenho certeza que todos hoje aprenderam, e nós todos aprendemos hoje muito com o senhor, professor. Além disso, gostaria também de deixar mais uma vez um agradecimento aqui em nome da Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação ao cerimonial do Supremo Tribunal Federal, ao Advídeo, à Secretaria de Comunicação, enfim, todos aqueles servidores e as áreas do Supremo Tribunal Federal que possibilitam esse encontro que nós temos com intelectuais tão relevantes da comunidade jurídica. Bom, e agora encaminhando para a minha fala de encerramento de fato, queria agradecer, professor, essa tarde incrível em que a gente pôde discutir, entender melhor a sua tese, discutir um pensamento que subjaz a tese, o seu processo criativo e a sua visão do direito, das instituições. O nosso secretário, Dr. Alexandre Freire, sempre ressalta o seu vigor intelectual e a sua face estadista, e isso ficou muito refletido na nossa conversa de hoje. Então, professor, muito obrigada. Realmente foi um prazer inenarrável
E eu tenho certeza, como esse vídeo ele fica gravado no YouTube, eu tenho certeza que quem hoje não pôde estar presente conosco poderá consultar e entender melhor as curiosidades e também, obviamente, com bastante profundidade, o seu livro, além de, claro, fazer a leitura efetiva do seu livro. Bom, queria deixar, além disso, antes que eu me esqueça, e eu já ia me esquecendo, queria também deixar registrado que no dia 27 de agosto, às 14 horas, a Biblioteca Vitor Nunes Leal promoverá um webinar chamado Bibliotecas Jurídicas e Agenda 2030, revelando justamente a intersecção, né, da Agenda 2030 com as diversas áreas aqui do Supremo e, obviamente, olhando para todas as bibliotecas nacionais e produzindo uma discussão bastante interessante sobre inclusão, diversidade e tantos outros aspectos relevantes. Então, professor, mais uma vez, passo a palavra para o senhor para considerações finais. Doutora Lívia, muito obrigado pela sua gentileza, pela elegância das suas palavras, foi uma grande honra, uma grande satisfação, agradeço ao cerimonial, doutora Solange, e quero deixar, primeiro, registrado o meu reconhecimento ao trabalho do ministro Luiz Fux e da ministra Rosa Weber, que são, respectivamente, presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, corte na qual eu tenho tantas pessoas que admiro, ministro Alexandre de Moraes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Dias Toffoli, ministro Edson Fachin, ministro Roberto Barroso, ministra Carmen Lúcia, não quero deixar de citar nenhum, ministro Nunes Marques, todos admiráveis e que têm contribuído enormemente para as instituições democráticas do país. Meus cumprimentos a todos que nos acompanharam, a todos que nos ofereceram, doutora Lívia, o bem mais precioso que possuem, que é um bem que não se recupera, não se renova, que é o seu tempo. Dedicar essa hora e um quarto de hora a me ouvir é algo que me comove e agradeço imensamente a todas essas pessoas, a começar pelas ilustres pessoas que estão aqui nesse painel nesta tarde, sob a sua moderação e moderação da doutora Solange. E, finalmente, deixaram uma mensagem especial ao doutor Alexandre Freire, distintíssimo amigo, professor da Universidade Federal do Amazonas, da Universidade 9 de Julho, responsável por este programa, por tantos outros programas que estão abrilhantando ainda mais o Supremo Tribunal Federal, a Revista Suprema, esse marco editorial, responsável ele e a equipe pelo seu lançamento e pela sua importância no âmbito das letras jurídicas brasileiras. Doutor Alexandre, parabéns por esse belo trabalho que o senhor tem conferido e emprestado patrioticamente ao Brasil através da Secretaria de Altos Estudos. Muito obrigado, muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigada, professor. Obrigada, até mais. Agradecemos a participação de todos e reforçamos que, em breve, este evento será disponibilizado nos canais do STF e da TV Justiça no YouTube. Com a devida autorização, declaro encerrado este evento. Tenham todos uma boa noite e um excelente final de semana.